Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é tomar café com leite. Puxa vida, um bom café com leite, quem não gosta, hein? Isso parece um merchan, mas não, é só que eu gosto mesmo. Ai, como eu gosto. E como o assunto hoje é Silvio Santos, eu acho que tem a ver então ficar com esse café com leite aqui do lado. Porque é o seguinte, Silvio Santos tem biografias não autorizadas escritas, não por ele, obviamente, por pessoas que escreveram por ele. Então eu resolvi fazer também a minha biografia não autorizada de Silvio Santos. Eu separei aqui 5 histórias que eu sei de Silvio Santos, ou porque me falaram lá dentro do SBT, ou porque eu as vivi. Primeiro de tudo, que assim, eu tô muito feliz de trabalhar no SBT, porque o meu inconsciente infantil é de lá. Se eu ligava a televisão, ou era pra jogar videogame, ou era pra ver Silvio Santos, SBT. E Silvio Santos eu achei uma figura muito, muito engraçada. Tem coisas que eu via no SBT que eu falava, tem que ser muito maluco mesmo, né, pra fazer isso. Por exemplo, o fato de colocar uma menina de 5 anos pra apresentar um programa ao vivo, sozinha, que é o caso da Maísa, que é o que ele fez, eu já acho isso, né, não é uma história, é só uma coisa maluca. Eu não lembro direito quando foi, mas eu era criança. Às vezes eu lembro simplesmente do logo do SBT na televisão, assim, tipo o logo na televisão. Aí eu perguntava, pai, por que esse logo do SBT tá aí e não tá passando nada? Ele falou, sabe o que é, filho? Que a televisão faz comerciais. Ele não deve ter vendido espaço comercial, então ele colocou o logo aí. Eu fiquei imaginando o próprio Silvio Santos escrevendo, colocando o logo ali porque não tinha nada. E daí o tempo passou e eu perguntei uma vez para uma pessoa do SBT e a pessoa me confirmou, falou, não, é exatamente isso mesmo, não tinha nada para colocar na grade, não tinha comercial, então ele colocava o logo só. Não é muito maluco, cara? Mas enfim, isso foi uma introdução, porque não é a história. A primeira é o seguinte, teve uma época da minha vida que eu acordava muito cedo, eu trabalhava de verdade, né, então eu acordava bem cedo. E eu lembro que passava um jornal da manhã do SBT, que eu não lembro, que era o Hermano Henning que apresentava. Aí eu comecei a perceber que o jornal começava às 5 da manhã. Dava 6 da manhã, o jornal falava boa noite, bom dia e tal. Aí começava a subir os créditos, depois, assim, tinha um comercialzinho pequeno e logo em seguida começava o mesmo jornal. Não era o Hermano Henning que acabou de apresentar para São Paulo e agora vai apresentar para o Brasil, ou apresentar para o Brasil e agora vai apresentar notícias de São Paulo. Não, era o mesmo jornal. Era exatamente o mesmo jornal. E foi um tempo, assim, foram alguns meses que eu vi isso acontecer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, por que eles repetem, eles reprisam exatamente o mesmo jornal? Alguém grava o jornal lá dentro do SBT e reprisa, mas assim, logo depois, acabou e beleza. Anos mais tarde, há muito pouco tempo, eu tava lá no SBT conversando com um dos diretores lá do programa e eu contei essa história pra ele. E daí ele falou, sabe o que é? O Silvio Santos, ele gosta de correr na casa dele, ele acorda cedo, ele corre e liga na televisão para ver o noticiário. Só que ele acorda às 6 da manhã. Então o que estava acontecendo? Ele estava acordando, fazer o jogging dele, ele ligava no SBT e não estava passando o jornal, estava passando qualquer outro, tipo Bom Dia e Companhia. Aí ele falou, não, mas isso está errado. Então ele ligou e pediu para reprisar para ele ver o jornal da emissora dele mesmo, porque ele perdia a edição das 5 e ele estava dormindo. Isso tem um grau de maravilhosidade que é muito incrível, cara. O cara é dono da televisão. Ele pode fazer o que ele quiser a ponto de falar, repita o mesmo jornal, porque eu gosto de ver as notícias no meu canal. É um gênio, não tem o que falar. Aí uma outra história boa também foi o seguinte, eu já fiz o programa, né, do jogo das 3 pistas, que é um programa que, enfim, né, que vai lá, você tem 3 pistas para descobrir o que é ela, enfim. Aí eu fui fazer esse programa e eu tava conversando com um diretor de um outro programa. E eu tava batendo um papo, tá? Não, porque o Silvio Santos... Ele falou, então, o Silvio Santos tem umas ideias muito... Porque assim, você sabia que é ele mesmo que escreve as perguntas das 3 pistas? Eu falei, não, mas todas? Ele falou, não, talvez todas não, mas a grande maioria... É ele que tá em casa fazendo palavra cruzada, porque ele gosta muito de fazer palavra cruzada, e ele pensa e ele manda pro diretor do programa, ou pra diretora do programa, não lembro quem que é exatamente agora, ou quem era na época, era em 2015. Eu falei, não é possível, não. Além de ser possível, Oscar, é muito maluco que ele já chegou e já ligou pra um departamento lá de roteirista, sei lá o que, ou pro próprio diretor, acho que foi pro próprio diretor, e perguntou se precisava mesmo do roteirista, se ele falou assim, será que a gente não vai economizar mais se a gente mandar o roteirista embora, já que eu mesmo escrevo?
as perguntas do jogo das 3 pistas. É tão maluco e genial ao mesmo tempo que eu não sei se ele faz isso porque ele gosta. Eu gosto de pensar as minhas 3 pistas porque eu gosto de me envolver. Porque eu escrevo para stand-up, eu dou ideia lá pro programa da Maísa, nem todas são aceitas. Mas é isso. Agora é porque eu não sou o dono do programa, agora ele é o dono. Então, tipo assim, ele escreve. Ele pode gostar, mas permear a cabeça dele o fato de que talvez eles vão economizar se mandar o roteirista embora é muito incrível, cara. Não, manda embora porque eu mesmo escrevo. Eu não sei nem se é isso, Silvio Santos, não é, mas enfim. Aí uma outra história bem interessante, vocês viram que já foram 2 histórias. A terceira história muito interessante é o seguinte. Eu tive uma namorada que trabalhava no SBT, né, um tempo atrás. Eu acho que 2013, sei lá, não lembro. Só sei que era bem na época que a Anhanguera estava sendo duplicada. Eles estavam fazendo e estavam melhorando a entrada do SBT. Só que neste período tava um caos. Era muito difícil chegar no SBT nessa época. E tinham vezes que ela me pedia pra eu levar ela lá no SBT. E eu me ferrei várias vezes, porque eu perdi a entrada. Eu tive que passar tipo 6 km pro próximo retorno e tinha um pedágio. Era um inferno levar essa menina até o SBT. Mas enfim, era um transtorno completo. Fora que era tipo, ela trabalhava, sei lá, ela entrava às 10 da manhã, eu tinha que levar. Era um horário de rush. E todo mundo se ferrava, concorda comigo? E daí apareceu uma história que eu achei maravilhosa, que é a seguinte. O Silvio Santos, um dia, ele tava indo pro SBT e ele se ferrou no trânsito também. O SBT tava aqui, deste lado, e ele tava desse lado da pista, porque você tem que ir pra cá, fazer o retorno pra entrar desse lado. Ele tava indo pro SBT, ficou parado completamente, deu o horário dele, porque ele tinha que se arrumar pra apresentar o programa dele. O que o Silvio Santos fez? Isso assim, ela me contou, e o SBT inteiro sabe. O Silvio Santos, ele desliga o carro, ele pula a divisória da estrada da Anhanguera, ele pula aquele negocinho de concreto, atravessa a estrada, entra no SBT a pé, dá a chave pra alguém e todo mundo começa a falar, gente, E teve gente lá que eu fiquei sabendo que achou que era pegadinha, que não era ele, que era alguém muito parecido com ele e que tava fazendo uma pegadinha. Ele deixou a chave e falou, leva o meu carro que eu deixei lá na Anhanguera. Cara, ele deixou o carro dele na Anhanguera e entrou a pé e foda-se. Ele falou, não, eu vou trabalhar, preciso trabalhar. Não anda. E sabe o que eu acho mais genial dessa história? Eu fico pensando, a pessoa que tá no carro imediatamente atrás dele. Imagina a pessoa com saco cheio, assim, o trânsito não anda. E daqui a pouco ela só vê um Silvio Santos pulando a mureta da divisória da Anhanguera e não vê o cara. Cara, eu ia ficar muito perplexo. Eu falo, não pode ser que o cara seja tão louco a ponto de pular a mureta com 80 anos de idade. Imagina aí. Uou! E atravessa a Anhanguera e joga a chave na mão e fala, tá lá o carro. Pega ela pra tipo um valet. Cara, eu queria muito ter visto, eu queria ser muito... Se alguém que tá vendo esse vídeo, eu acho que não, mas enfim... Se alguém tá vendo esse vídeo sabe dessa história, ou é a pessoa que tava atrás do carro, por favor, manda recado pra mim. Isso é genial, essa história é genial. A minha quarta história com o Silvio Santos é a seguinte. Eu fui fazer o jogo das 3 pistas, como eu falei lá já. E o que eu acho maravilhoso do Silvio Santos também é uma coisa. Lembra quando surgiu o BBB? O nosso Big Brother, eles tinham uma rapidez, eles tinham que ler tudo muito rápido, eles tinham que falar rápido. Aí você ligava no SBT, tava passando Casa dos Artistas, o Silvio Santos conversando com a dona de casa. Não, porque Lucrécia. Mas me diz uma coisa, quantos anos você tem? Onde você mora? O que você faz na vida? O Silvio Santos é do tempo dele, cara. A emissora é dele, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. E ele fez isso comigo, eu achei muito incrível, porque tava eu e a Lola Melnik. A Lola Melnik, que é uma modelo russa maravilhosa, ela é linda. Ela tinha saído na capa da Playboy, ou sei lá, tinha saído na capa da Playboy. E fomos juntos no jogo das 3 pistas. E eu tava lançando o meu livro, a autobiografia não autorizada. E ele pega a Playboy da Lola Melnik e faz umas brincadeiras, tipo assim, nossa, mas não é possível que você é tão flexível assim, faz umas piadas e tal. Aí ele pega o meu livro, mas você tá lançando... Pô, é pena que eu não achei isso na internet, não tem mais esse vídeo. Tem algumas matérias falando que a gente tava lá e até descrevendo o que aconteceu, mas não tem o vídeo, olha que inferno. Aí ele pega o meu livro e fala, então você escreveu uma autobiografia, mas você não é muito jovem? Ele fala, não, mas é que é piada, né, Silvio? Então tá bom. Eu falei, mas Silvio, também tem foto minha pelado aí. E Silvio Santos gosta da putaria, né? Silvio Santos gosta da zoeira, o Silvio Santos é o zoeiro. Tem? Aí ele ficou interessadão. Não, então deixa eu ver. E cara, isso que eu falei do tempo, ele ficou uns 2 minutos folhando o livro, procurando. E ele falava, mas eu não tô achando aqui ainda. Eu falei, que tá bem no começo, você quer que eu vá aí?
Ele, não precisa. E ele olhando, e daí até que ele acha, bem no começo, ele acha que na verdade é uma piada, né, que eu tava fazendo, porque apareceu com, sei lá, 5 meses de idade, ele mostra a foto minha pelado com 5 anos de idade. Achei animal, cara, porque por uma baita... Aliás, Silvio Santos, muito obrigado, porque você me fez vender muitos livros com isso daí, viu? Porque foi incrível, cara, o cara ficou folheando, leu alguma coisa, deu uma risada, tipo, foi incrível, foi demais. Achei espetacular, né? A gente participou lá do jogo das 3 pistas, e ele falou que uma das pessoas que tinha ido muito bem era a Mama Brusqueta, e ele falou que eu tava pau a pau com ela, que eu tinha feito tanta pontuação quanto ela. Isso foi em 2005. Ou seja, o jogo das 3 pistas me coloca no mesmo patamar da Mama Brusqueta. Eu não sei se isso é bom ou não, mas Mama, tamo aí junto nessa, hein? E a minha última história com o Silvio Santos, ou a primeira história do Silvio Santos, na escala de maravilhosidade, pra mim é a seguinte. O ano era 2014, CQC. A gente fazia o negócio de ir nas eleições e ir atrás dos artistas, porque eles vão votar e daí a gente tenta conversar. E pra conversar com o Silvio Santos, ou é na porta do Jaça ou nas eleições, porque fora isso é impossível conversar com o Silvio Santos, não dá entrevista, enfim. Eu já tava empolgado que nas eleições de 2012 eu já tinha ido conversar com ele, e ele, muito simpático, ele falou, mas você é quem? Eu sou Oscar Filho. Ele mas filho de quem? Ele mandou essa piadoca pra mim. Eu não sei imitar o Silvio Santos, todo mundo sabe, eu não sei. Oi, eu não sei, é difícil. Então eu já fiquei empolgado, que ele foi legal, ele ficou ali conversando comigo, foi bacana. Eu falei, acho que vai ser assim de novo em 2014. Cheguei em 2014 e daí, sério, tava o dobro de gente que tinha em 2012. Não sei se eles sacaram que era uma boa mesmo pra conversar com o Silvio Santos, eu sei que tava um mar de gente, o Pânico tava lá, o Ceará tava vestido de Silvio Santos, conversou, fez piada, e eu ali, puxa, ele tava meio alheio, ele não tava muito querendo falar com ninguém, tava difícil, tava complicado, tava muito difícil. Eu falei, cara, porque assim, era eu e mais um monte de repórter, e eu fazendo umas perguntas pra ele, ele não respondia, ele meio olhando, meio como se ele tivesse, mas quem quer dinheiro, sabe? Ele tava meio que, eu tô aqui, vocês estão aí. Falei, cara, o que eu faço? E um tempo antes disso daí, não sei se vocês vão lembrar, mas ele tava apresentando o programa dele e caiu as calças dele no meio do programa. Caiu as calças do animador. Segura! Quem mandou não segurar? Ai! Ele caiu, não sei, não quis usar cinto aquela vez e daí caiu a calça dele. Eu falei, bom, já que o Silvio Santos funciona de outro jeito, acho que eu vou tentar essa daí com ele. Então o que eu fiz? Enquanto eu tentava perguntar pra ele, ele respondia mais ou menos, eu fui desabotoando a minha calça. Em dado momento a minha calça cai e finalmente eu chamo a atenção do Silvio Santos. Vou tomar mais um gole de café com leite. Mas o senhor não tá funcionando muito bem da cabeça ainda hoje, né? O senhor fica pelado em cena, por exemplo, tipo assim, o senhor fica assim, ó. Eu consigo finalmente chamar a atenção do Silvio Santos, ele para e fala, mas o que tá acontecendo aqui? E daí eu com as calças não... Falei, cara, ou ele vai parar, ou ele vai sair andando e eu não vou conseguir alcançar, porque a calça ia travar as minhas pernas. Mas não, ele pegou na minha perna. Nossa, mas que perna branca, ficou brincando comigo. Perna bonita, olha só! Obrigado. Você já foi ou vai ser? Porque mostrando essas pernas aí... Ai, não, o senhor não gostou então das minhas pernas? Um monte de fotógrafo, saiu em tudo, saiu em Folha, saiu no Estado, saiu em tudo quanto é site. Ele parou, foi uma bagunça, aquilo virou manchete, foi uma maravilhosidade. E o Silvio Santos conversou comigo para caramba, rendeu demais a entrevista, ele mandou um joia para as minhas pernas, foi incrível. Falamos do Danilo Gentili que tava indo pro SBT, tava incrível, foi maravilhoso, cara. Essas são as minhas histórias que eu tenho do Silvio Santos e eu tenho muito orgulho de estar no SBT trabalhando. É um puxa-saquismo, sim, porque eu não precisava estar fazendo isso. Mas, cara, é um orgulho, de verdade. Pô, eu cresci vendo essa emissora e é muito louco eu estar gravando, trabalhando e tá participando de todos, não todos, mas alguns programas da casa. Passa ou repassa, cara. Ganhei de novo esse ano. Trouxe o troféu pra casa, tô feliz pra caramba, então é isso. Então se você quer me deixar mais feliz, dá um like, dá um joia, dá um compartilha. Enfim, é isso. Essas são as histórias que eu tenho. Muito obrigado, espero que você goste. Até logo.